Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, estão me vendo, estão me ouvindo bem? E aí, estão me vendo bem? Boa noite, boa noite. Hoje essa live, ela foi inspirada por essa conjunção, né? Vamos falar sobre essa questão da expansão da consciência, né? Entrada nessa era de luz, na era de Aquários, vamos falar um pouco sobre isso e todo esse processo evolutivo. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está chegando por aí, vamos convidar as pessoas, estão vendo e ouvindo bem, que legal, muito bem. Vamos convidar mais gente para participar dessa live. Vou trazer um tema aqui bem interessante, né, e totalmente conectado com esse dia de hoje. Eu peço a vocês que convidem aí quem vocês puderem para participar. Eu estou aqui fazendo um convite aqui para as pessoas. Pode ser até que eu esteja convidando aqui quem já está convidado, não sei, tá? Então, peço a vocês que convidem, porque eu vou tratar de um tema que é realmente bastante relevante, que é essa questão da era de Aquário, né, da entrada da era de Aquário, qual é o significado espiritual, transformacional, que isso, quais são as possibilidades, o que é que isso aponta, né, o que é que isso, quais são as consequências de um momento tão raro como esse, né, dessa conjunção que aconteceu há 800 anos atrás, né, e também de que essa conjunção, né? Essa conjunção, ótimo, soltem aviãozinhos aí, porque esse tema realmente é muito importante. Eu gostaria de dizer para vocês que na próxima terça-feira nós vamos aprofundar esse tema com uma pessoa especialista nisso, tá? Então, quem está chegando no YouTube, lembra de chegar e dar seu like, e compartilhar também. Tem um compartilhar aí no YouTube que você compartilha pelo WhatsApp, né? Você manda pelo WhatsApp. Então, esse é um momento realmente muito especial. Então, eu convidei o meu amigo astrólogo, né? Um dos maiores pesquisadores aí de astrologia que eu conheço, que respeito muito, que é o Haroldo Barros, tá? E na próxima terça-feira, de amanhã a 8, às 19 horas, eu vou estar com o Haroldo Barros. Então, ele é o cara nessa área, tá? Eu tenho conhecimentos, mas não é o meu foco de pesquisa essa questão. Claro que eu tenho um conhecimento amplo de muitas coisas pelas minhas pesquisas também, pelos meus conhecimentos, mas não é o foco do meu trabalho, essa questão astrológica, né? Nós estávamos na era de peixes, mas o Haroldo, né, digamos, ele é o meu consultor astrológico já há algum tempo, né, de sempre que eu tenho alguma dúvida, sempre que eu quero aprofundar algum tema e aprofundar trazendo para minha audiência, eu convido o Haroldo, né, e eu fiz esse convite hoje. Hoje ele já tinha vários compromissos, não pôde vir, porque eu decidi fazer essa live hoje à tarde. Então, hoje no final da manhã, na verdade, né? Então, o Haroldo já tinha compromisso, mas na próxima dia 29, né, acho que é dia 29, se eu não me engano, de amanhã a 8, nós vamos ter um aprofundamento desse tema, né, com o Haroldo. Então, hoje eu vou, digamos assim, bater o centro, não é sexta não, é terça-feira, no outro, dia 21, sexta é dia 21, mas hoje não é dia 21, 21 é hoje, é terça da semana que vem, amanhã é 22, então de 22 com 7, 29, então é dia 29, tá? Então nós é dia 28, terça é dia 28, então, bom, então seria dia 28, então. Então, na outra terça-feira, tá? Nós vamos fazer esse aprofundamento com o Haroldo Barros, então vocês já estão convidados, convidadas. Hoje é 21, nós vamos fazer na outra terça. Confere aí, Laís, se a outra terça é dia 28 ou dia 21. Só me confirma aí. É 28 ou 29, é na outra terça, na outra semana, né? Que nós vamos fazer com o Haroldo. Então, eu estou fazendo já um convite prévio,
que eu vou bater o centro nisso aqui, e nós vamos aprofundar, vamos continuar estudando essa temática que é tão importante, é tão relevante para esse momento. Será 29, né? Então é isso que eu imaginei, foi isso que eu falei no início, que era 29. Tem, Rita Valente, os óleos essenciais que serão usados no consultório quântico, tem fragrâncias específicas? Tem, a gente já vai divulgar. Amanhã a gente vai colocar os óleos essenciais aí lá no grupo de boas-vindas, para quem está no curso do consultório. Vamos colocar 3 óleos essenciais por os 4 primeiros chakras. Cada chakra, 3 óleos essenciais. Mas vamos lá, minha gente. Acredita-se, inclusive, né? Acredita-se, inclusive, que essa conjunção Júpiter-Saturno tem uma relação direta com a questão da estrela, né? Aquela estrela lá dos Reis Magos, né? Que tem a ver com o nascimento de Jesus. Então, inclusive, uma amiga minha me mandou um vídeo há pouco tempo, e um cientista dizendo que realmente isso é possível ter essa relação. O Haroldo também disse que é possível ter, então existe essa possibilidade realmente da gente estar vivenciando um momento astrológico similar àquele, né, aquele do andamento, né? A questão do perfume, a gente estamos trabalhando isso aí, viu? A gente está trabalhando, em janeiro eu devo dar um retorno para vocês, a questão dos cosméticos quânticos, né? Estamos sim trabalhando, né? Porque eu não tenho falado sobre isso, porque a gente está dentro de um processo aí, profissionalizando a ideia, mas assim que tiver notícia, eu vou falar para vocês, tá? A coisa está se movimentando. Então, possivelmente, esse fenômeno que aconteceu hoje é o mesmo fenômeno que aconteceu lá, quando os Reis Magos viram exatamente aquela estrela, né? Aquela estrela. Então, possivelmente, tem a ver, né? Existe uma possibilidade real, né? O filme O Perfume é fantástico. O livro é melhor do que o filme ainda. Eu sou apaixonado por esse livro, O Perfume. Inclusive, eu emprestei a alguém que eu nem lembro. Alguns livros a gente perde, né? Você empresta e perde. O livro O Perfume eu emprestei a alguém e perdi. Não lembro nem a quem mais há muito tempo. É um livro fantástico. O filme é muito bom, mas o livro ainda é melhor. É como O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, o filme é muito bom, mas o livro ainda é melhor. Então, gente, vamos trazer essa reflexão. Eu bati um papo hoje à tarde com o Haroldo para entender um pouco mais essa questão dessa conjunção, porque o ano passado, eu tive, né, num workshop com o Haroldo, e ele falava da tríplice conjunção, né, Júpiter, Saturno e Plutão, né, que exatamente acontece, né, que nós estamos dentro desse processo, dessa conjunção tríplice. Essa agora é uma conjunção dupla, mas a conjunção tríplice aconteceu já, né, e essa conjunção tríplice, ela só aconteceu 5 vezes na era cristã, e todas as vezes que ela aconteceu, né, ela teve, foram momentos de ruptura muito grande na história, né? E o Haroldo trazia que 2020 seria o ano do pico dessa conjunção tríplice, né? E nós tivemos, pelo menos na minha vida, talvez o ano mais complexo, mais complicado, mais desafiador, né, para todos nós, né? Acho que todo mundo teve um grande aprendizado, está tendo, né, um grande aprendizado com esse ano de 2020, e a coisa está se seguindo, né, porque nós estamos aí seguindo, né, com essa volta aí da Covid, né, segundo o doutor Cícero Coimbra, enquanto as pessoas não se imunizarem, porque as pessoas estão com nível muito baixo de vitamina D3, enquanto elas não se imunizarem, esse problema talvez vá ficar perpetuando aí na humanidade, né? Não adianta só você tomar vacina se você tem imunidade baixa, né? E você tendo imunidade baixa, mesmo tomando vacina, você pode ter sérios problemas de saúde. Então, mais uma vez, nós não estamos atacando a causa. Então, quem sabe se esse momento agora que está apontando, né? Porque essa questão dessa conjunção, o que é que acontece? Nos últimos 200 anos, né, nós estávamos nessa era de peixe aí há mais de 2000 anos, né, mas nos últimos 200 anos, né, essa conjunção Saturno-Júpiter,
ela aconteceu sempre em signos de terra, né? Então, essa coisa da objetividade, essa coisa da ciência, essa coisa, enfim, do materialismo, né, que nós todos vivenciamos até agora. E que tem, naturalmente, tem a sua importância, tudo tem a sua importância, né? No entanto, nós mergulhamos numa era onde nós estamos, por exemplo, o ser humano consegue mandar, na década de 50, né, já mandou 50, 60, não lembro exatamente, nós chegamos lá na Lua, né? Nós agora estamos preparando viagem para Marte, nós temos sondas espaciais que estão bisbilhotando aí o universo inteiro, né? Telescópios extremamente potentes estão bisbilhotando o universo inteiro, né? E aí o que é que acontece? Nós desenvolvemos inúmeras tecnologias, a velocidade do conhecimento é uma coisa absurda, não é? Todo dia nós temos novidades, é uma coisa incrível realmente, e isso não vai parar. A tendência, segundo a lei de Moore, né, que é uma lei de um engenheiro, realmente nós vamos entrar, estamos num processo de velocidade, de desenvolvimento do conhecimento, uma coisa absurda, como nunca existiu, e isso não vai parar, isso vai continuar aumentando, né, em escala exponencial. A grande questão é que nós, no nível espiritual, e no nível do autoconhecimento, e no nível da tecnologia interior, muitas vezes nós evoluímos, né? Eu terminei de escrever o meu livro ontem, né, e eu escrevi 89 páginas sobre espiritualidade e autocura, né? Eu fiz uma pesquisa profunda sobre as tradições espirituais, né, sobre os descaminhos da espiritualidade, né, através dos séculos, né? E é impressionante como, principalmente no cristianismo, que é a religião que a maioria dos brasileiros fazem parte, né, ou são católicos, ou são protestantes, ou são espíritas, né? Então é um percentual esmagador, e é a maior religião do mundo, tem 28% da humanidade é cristã, né? Junto com o islamismo, que são as duas religiões mais yang, né, que trazem textos que permitem interpretações diversas, né? São as duas religiões que sofreram mais distorções, minha gente. Para vocês terem uma ideia, isso eu estou falando baseado no trabalho do David Hawkins, né, que é um dos 100, considerado uma das 100 personalidades mais espiritualizadas do mundo, um indivíduo iluminado, um ser humano brilhante, psiquiatra americano, né, que eu passei a admirar, tenho adotado o trabalho dele no meu trabalho como referência, e assim, e como referência espiritual também, porque ele foi, pelo que ele conta, ele deve ter sido um indivíduo que chegou na iluminação. Ele em um dos livros dele, ele traz experiência de uma pessoa que muito evoluída, né? E ele traz o roteiro da iluminação, como do processo, como se ele tivesse... Ele fala de uma forma com tanta intimidade de cada nível de consciência, como se ele tivesse vivido. E ele viveu mesmo, porque ele viveu muito sofrimento. Ele foi uma pessoa que teve inúmeras doenças. No livro dele, Deixa Ir, ele tem 2 páginas do livro que é só ele falando das doenças que ele tinha. E ele era um médico. E ele, ou seja, ele era uma pessoa muito doente. Então é muito comum também, todos os seres humanos passam pelos seus processos de provação, passam pela a chamada noite escura da alma, né? Que são os momentos desafiadores, todos nós temos, e isso faz parte do crescimento. A questão, a diferença que faz, né, o que diferencia as pessoas, não é os desafios que elas passam, porque todos nós passamos, todos nós temos dificuldades com os nossos pais. Eu não conheci ninguém que não teve uma dificuldade na sua família, porque faz parte, nós chegamos na família exatamente num lugar onde nós somos convidados a amadurecer espiritualmente. Então, aqueles referenciais de pai e mãe que nós escolhemos na dimensão espiritual é exatamente o ambiente propício para que a gente seja desafiado a evoluir. Quando a gente tem essa clareza, e isso não é uma coisa fácil, porque eu quebrei muita cabeça nessa história, né? Depois caiu a ficha, né? É isso que eu tenho procurado compartilhar com vocês. Quando nós começamos a perceber que nós não estamos aqui para mudar os nossos pais, e sim a nós mesmos, nós começamos a entender que nós temos os pais melhores possíveis e que nós escolhíamos aquela situação porque era esse contexto que a gente precisava para evoluir, né? Então, dentro
dessa era de peixes que nós vivemos até agora. E essas conjunções que aconteceram sempre em signos de terra, né? Ou seja, do aterramento, da objetividade, do materialismo, ou seja, faltava essa dimensão, né? Essa dimensão da expansão. Os hindus, eles chamam também, né, que nós estávamos na era de Kali Yuga, né? Na era de Kali Yuga. Na era de Kali Yuga, é como se 75% da humanidade tá dormindo, assim, está num estado de brutal ignorância. Ou seja, é muito sofrimento, é muita penúria, né? As pessoas são muito suscetíveis a serem manipuladas porque elas não conhecem a si próprias, né? E isso não é fácil. O autoconhecimento, o autoconhecimento é algo assim que requer coragem também para a gente se conhecer. Requer coragem para a gente olhar para as nossas sombras, requer coragem para a gente olhar para as nossas dores, para as nossas limitações, né? Então, o que acontece? Nós fomos criados dentro de uma lógica onde a gente está sempre olhando para fora, né? Está sempre olhando para fora. Então, nós não temos essa clareza da relação do nosso mundo interior com o nosso mundo exterior. E o que acontece é que os nossos líderes, né? A maioria dos nossos líderes, eles são toscos, né? Então, o Hawkins, ele traz um dado assim que eu fiquei impressionado. Ele diz que 2,5% da humanidade, dos políticos, né, das pessoas influentes que dominam a mente das pessoas e manipulam, elas 2,6% elas têm poder sobre quase 80% da humanidade, mais de 70% da humanidade, né? E são pessoas que estão assim nesse nível das trevas, digamos, né? De uma percepção limitada, né? Pessoas que usam a religião, instrumentalizam a religião, né? E aí você vai perceber exatamente o que aconteceu com o cristianismo, né? Porque o Jesus, por exemplo, né? Jesus, o nível vibracional de Jesus é o mais alto, né? Junto com Buda, junto com Krishna, são os seres que atingiram o nível máximo aqui nessa dimensão. Segundo Hawkins, né, com suas pesquisas científicas, ele construiu a escala da consciência, né, e Jesus está no nível 1000 Hz. 1000 Hz, essa escala, gente, é uma escala exponencial, entendeu? Então, 500 não é 500 e a metade de 1000, é um número exponencialmente gigante. A diferença, por exemplo, de um número nessa escala, de 999 para 1000, é uma diferença gigante, porque é exponencial. Então, Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus, né, eles estão no topo da escala, ele está em 1000 Hz, né? Mas, né, ali já no século II, né, de Cristo, já tinha caído para 930, alguma coisa desse tipo, né? Na época das cruzadas chegou a 400 e pouco, e hoje as religiões cristãs, né, o Velho Testamento ele está na faixa de 498 Hz, mais ou menos, e as religiões como a religião católica, as religiões protestantes, as religiões mais importantes do mundo, elas estão aí na faixa dos 500 Hz, ou seja, teve uma queda brutal na propagação da verdade do conhecimento espiritual dentro do cristianismo, sem falar das seitas, né, sem falar desses movimentos de fanáticos, né, das pessoas mais radicais, porque o que você vê de pessoas, né, violentas, né, de pessoas agressivas, de pessoas que divulgam preconceito, enfim, a exclusão, né, de minorias, né? Então, esses grupos, né, que acontecem tanto dentro do cristianismo como do islamismo, você vai ver isso no Islã também, a mesma coisa, né, você vai encontrar eles em nível abaixo de, em torno de 100 e poucos Hz. Tem alguns níveis no Islã que estão na faixa de 30 Hz. Gente, é a mesma vibração, né, dos criminosos, entendeu? Então, essas pessoas que estão usando o nome de Deus, né, usando o nome de Deus para promover violência, para promover discriminação, né, para promover preconceitos, eles estão no nível vibracional, né, considerando aí a escala Hawkins nessa questão da espiritualidade, medidos, né, cientificamente, ou seja, na mesma vibração das quadrilhas, dos bandidos, né, ou seja, das pessoas criminosas. Para vocês terem uma ideia,
como houve uma deterioração brutal, né, nas religiões, né? Com exceção do budismo, né? O budismo foi a religião que menos se deteriorou. Então, você tem o budismo Mahayana, né, que é a corrente do Dalai Lama, está em 950. O Buda também estava no topo, ele estava lá em 1000 Hz. Então, hoje o budismo Mahayana, né, que é o grande, digamos, eles chamam de grande escola, né, de grande veículo, se não me engano, né, está em 950 Hz. E o budismo Hinayana, né, que é o menor veículo, ele está em 850 Hz. Então, a perda foi muito menor, muito menor. Acontece a mesma coisa no hinduísmo. O hinduísmo também hoje, o hinduísmo está na faixa de 850 Hz, ainda muito elevado, né? E você tem, acho que é a Jnana Yoga, que faz parte do hinduísmo, que está na faixa de 950 Hz. Então, você vai ter ainda essas religiões, que são religiões mais yin, né? Que, assim, não tem questão de interpretação, né? Porque tanto nos escritos bíblicos como nos escritos do Islã, tem a questão de interpretação que você diz, olha, aí você fala dos justos, então tem a pessoa que acha que ser justo é ser violento. Você acha que ser justo é destruir quem pensa diferente de você, é matar as pessoas que pensam. Então você faz coisas absurdas em nome de Deus, né? Então uma das coisas que eu estou querendo muito, estou esperando muito nessa era de Aquário, é que a gente volta a se conectar à fonte, né? Eu estou defendendo uma nova espiritualidade, né? Assim como o Dalai Lama. Eu, quando tive essa ideia, encontrei um livro da Dalai Lama sobre religião, onde ele, que é um mestre espiritual, né? Que é um mestre espiritual, ele defende que a gente deve buscar uma visão secular de sociedade, ou seja, o secularismo faz parte da Constituição indiana, que é exatamente o secularismo, não é você ter aversão à religião, é você conviver pacificamente com todas as religiões e respeitar todas as religiões e respeitar também quem não é religioso, entendeu? Então, uma lógica que a gente sai das mãos desses fanáticos, dessas pessoas, né? O espiritismo está dentro do cristianismo, né? Está dentro do cristianismo. Ele não falou especificamente do espiritismo, né? Lá nos Estados Unidos, o espiritismo não tem muita expressão, então eu nem sei se ele fez esse teste para o espiritismo. Ele fez para o catolicismo, ele fez para a religião anglicana, né? Ou seja, dentro do protestantismo. Então, segundo ele, o nível da verdade que é pregado hoje em relação à vibração de Jesus caiu para 500 Hz, né, dentro das religiões cristãs, e nas religiões islâmicas, né, o livro lá do Maomé, ele está na faixa de 700 Hz, né, mas essas seitas fundamentalistas islâmicas e radicais, assim como essas seitas cristãs, né, e como muitas pessoas religiosas, inclusive pastores, por isso aí você vai entender por que tem tanto pastor se suicidando, por que tem tanto pastor doente, porque muitas vezes estão desconectados da fonte, entendeu? Eles estão pregando outra coisa. É o envolvimento com política, é o envolvimento com poder, entendeu? E muita desconexão, e perseguindo as minorias, né? Então, essa live vai ficar gravada assim, né? Então, essa perspectiva espiritual é algo que eu espero que a gente possa retornar, né? Que a gente possa retornar à fonte. O que é a fonte? Vai lá ver o que Jesus falou de fato, e você tem que ter cuidado com a tradução, viu? Porque tem traduções também da Bíblia que caiu muito, ou seja, as pessoas traduzem como elas querem, foi feito muito uso político, ali no Concílio de Nicéia, eu acho que é mais ou menos no ano 300 e pouco, houve uma queda brutal, porque foi usado, né, politicamente, ou seja, a religião foi utilizada pelos poderosos claramente para manipular, não é? Então houve uma queda brutal, então você vai ter os seres humanos interferindo nas escrituras sagradas, fazendo as traduções do jeito que bem entende, propagando as coisas de forma a se manter no poder político e distorcendo, né? E o pior é que as pessoas, como o Hawkins, ele traz, gente, que 85%
da humanidade, né, são muitas interpretações erradas. São exatamente essas interpretações que estão estragando, né, ou seja, comprometendo. Né? Se você vê um livro como As Cartas de Cristo, que foi atribuído, é um livro canalizado, fala muito sobre isso, assim, a distorção que houve no cristianismo, né, é uma coisa brutal. Isso leva as pessoas a entrarem numa vibração muito baixa, porque o que você encontra de pessoas religiosas doentes, sofrendo, com medo, ainda achando que tem um Deus que estão punindo elas, cheia de culpa, cheia de problema, entendeu? Então, assim, a religião, que deveria ser essa reconexão com o sagrado, e isso, algo que nos nutre, nos empodera, é uma coisa como se fosse, para muitas pessoas, a religião é uma bengala, né? É uma bengala, é uma concepção distorcida de um Deus punitivo, né? Mesmo Jesus dizendo, olha, mas Deus é amor, amor não tem... Né? O que é amor não está dentro da lógica da punição, entendeu? Não está na vingança. Então, isso é desconexão total. O Curso em Milagres também foi um livro canalizado, e o Curso em Milagres está em 600 Hz. Olha só, o Curso em Milagres, segundo Hawkins, que ele foi uma pessoa influenciada pelo Curso em Milagres, na questão do perdão, né? Então está em 600 Hz, que é uma vibração alta. 600 Hz é a vibração da paz universal, é a vibração da compaixão, está acima da vibração do amor, que é 500 Hz, né? Acima da vibração do amor incondicional, que é 540 Hz. Então, o próprio Curso em Milagres, ele tá num patamar, hoje, a nível de consciência, acima das religiões cristãs, de um modo geral, né? É um livro profundo. Eu sinceramente, eu venho estudando muito o Curso em Milagres, e toda vez que eu abro o Curso em Milagres, eu entro numa outra frequência. Então, isso eu já havia comentado com outras pessoas, não sei se eu comentei anteriormente com vocês em live, mas quando eu abro o Curso em Milagres, eu entro numa outra conexão, né? Que é exatamente a frequência do livro, é alta. É uma frequência do livro, é alta, a frequência de 600 Hz é uma frequência muito alta, né? Que aí você está entrando no campo já da iluminação, que é de 700 Hz, de 700 a 1000 Hz, né? Então, eu tinha essa clara percepção de quando eu pego o Curso em Milagres, eu abro muitas vezes ele aleatoriamente, assim, vem mensagens incríveis. Eu já li algumas passagens aqui, inclusive, em algumas lives, né? É um Curso em Milagres. Então, é um livro atribuído a uma canalização também de Jesus, né, uma mensagem cristã, como é também as Cartas de Cristo. Esse livro, As Cartas de Cristo, ele não fala sobre ele, eu acredito que ele não tinha consciência desse livro, né? Mas é um livro que também traz uma mensagem profunda, né, também canalizada, dentro de uma perspectiva de resgate da mensagem original de Jesus, que foi se perdendo através do tempo, né? E que isso está gerando um sofrimento muito grande. Então, o que é que o Hawkins diz? 85% da humanidade, gente, está abaixo dos 200 Hz. A frequência de 200 Hz é a frequência da coragem, né? Abaixo de 200 Hz, né, nós estamos no nível, né, vem o orgulho, vem o sofrimento, vem a raiva, vem a depressão, vem a vergonha, vem o medo, né? Enfim, né? São as frequências que nos deixam no domínio da força. É tudo muito pesado, né? É tudo muito pesado, é tudo, não há leveza, né? Então é tudo muito, né? É a disputa, é a competição, né? E aí quando nós chegamos nos 200 Hz, é o que separa, 200 Hz é o que separa, né? O nível da coragem para o nível do poder, né? É onde nós começamos a deixar de ser vítimas, né? Deixar de estar nesse sofrimento, né? Se colocando, ou seja, sem perceber a conexão que há entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, e nós começamos a perceber que a realidade se projeta a partir de nós. E aí o poder é onde você começa a perceber como você influencia o mundo real. E aí você entra nesse contexto, e aí vem o nível da aceitação, né, vem o nível de 400 Hz, né, que é o nível da racionalidade, né, o 500 Hz, que é o nível do amor, né, mas são poucas pessoas assim na humanidade que estão aí nesse nível, entendeu? Acima de 500 Hz. Então, o convite, por exemplo, né,
o convite que traz, por exemplo, essa conjunção, né, e a perspectiva que traz um momento como esse, é que você tem um campo vibracional, né, favorável para a sua evolução, favorável para o seu salto quântico. Porque o que é que acontece? A maioria das pessoas, elas passam as suas vidas aprisionadas. A maioria das pessoas, no máximo, consegue aumentar 5 pontos na sua frequência, da frequência com que nasceu. Mas tem muitas pessoas, né, que podem, a partir da sua vontade, a partir da sua intencionalidade, a partir do seu investimento, né, a partir da sua coragem, né, de olhar para as suas próprias sombras e expandir as suas próprias fronteiras, elas podem dar saltos quânticos gigantescos, entendeu? Então, o que eu venho buscando trazer, né, para as pessoas que acompanham o meu trabalho, o meu primeiro curso online foi exatamente o salto quântico, né, o salto quântico na mente, foi essa perspectiva. Agora, como é que nós transitamos para outros níveis? Aí você precisa de energia. E que bendita energia é essa? Né? Porque o elétron, ele está aqui no nível 1, né? E se você oferecer energia extra para o elétron, ele pode saltar para níveis mais altos de energia, né? Pessoal do YouTube, quem está chegando aí, gente, lembra de deixar o seu like, tá? Então, o que é que acontece, né? Nós, para transitar, nós precisamos estar nos nutrindo, minha gente, tá? Nos nutrindo. Como é que a gente se nutre? A gente se nutre lendo um bom livro, a gente se nutre conversando com pessoas do bem, a gente se nutre se informando, porque o nível de mentira, hoje em dia, é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Eu tava refletindo, né, esses dias, né, sobre a quantidade de pessoas que acreditam que nós vivemos num mundo, no Brasil, estamos correndo um risco de uma invasão comunista. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre isso. O comunismo acabou há 30 anos atrás e acabou exatamente dentro da União Soviética, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev foi um russo genial que destruiu o comunismo dentro da Rússia, ou seja, no país que era o país, né, que deu origem à ideia do comunismo, foi destruído por um presidente russo que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, entendeu? E aí nós continuamos usando a mesma estratégia americana da década de 60, do pavor do comunismo, e o que tem de gente acreditando que existe ainda o comunismo acabou. O maior país do mundo comunista é a China, que é o maior país capitalista do mundo, que está dominando o mundo, não é com o comunismo, é com o capitalismo, entendeu? E, no entanto, a falta de informação, né, a desinformação, né, e o nível de manipulação das pessoas que usam o poder e que usam a religião, né, para influenciar as pessoas, né, e que não estão nem aí se estão falando mentira, porque exatamente como o nível das pessoas, né, como o nível das pessoas de compreensão é muito baixo, elas não conhecem a história, entendeu? Então você joga com os arquétipos. Quais são os arquétipos? Você joga com os arquétipos do medo, você joga com o arquétipo do pavor, aí você usa a religião também, né? A religião virou agora também uma coisa da perseguição, da moral sexual também, que é muito utilizado pelos políticos, né, que estão nessa faixa de vibração muito baixa, não só pelos políticos, mas também pelos líderes espirituais que estão nessa compreensão também distorcida da realidade, porque, veja, gente, Jesus, diante de Jesus, o que é que Jesus fez diante de uma mulher adúltera? O que foi que ele fez diante de uma mulher adúltera? Que as pessoas estavam se movimentando para jogar a primeira pedra, né? O que ele fez foi dizer, olha, se você não tem nenhum pecado, joga a primeira pedra. E ele vai lá e acolhe esse ser humano. Entendeu? Então, o que é que acontece? Né? Nós estamos criando o que tem de políticos, né, cristãos, e o que tem de cristãos perseguindo os homossexuais, esse público LGBT, os transexuais, é uma coisa absurda. Né? É uma coisa absurda, e não tem coisa mais anticristã do que você perseguir qualquer tipo de ser humano. Né, pela uma opção sexual da pessoa, pela uma opção religiosa, pela uma opção política, seja lá o que for. Não é essa a lógica dos grandes mestres, não é essa a proposta.
Então, entrar nessa era de aquário significa você precisa parar de perseguir as pessoas porque pensam diferente de você. Você precisa parar de excluir as pessoas porque pensam diferente de você. Você precisa parar de querer excluir, matar, atrocidar, fazer seja lá o que for, com as pessoas que têm uma opção sexual, religiosa diferente de você ou política. Isso não faz sentido dentro de nenhuma religião. Entendeu? Então, a era de aquário, eu estou na expectativa de que a gente acorde dessa loucura que está acontecendo, porque o que é que está acontecendo? Se vocês não sabem, mas existem, né, 58% das pessoas que passam por abusos sexuais, elas tentam suicídio, gente. O nível de abuso, né, né, é cada vez mais alto. Né? De 10 mulheres, 9 estão passando por abuso. De 10 homens, 6 passam por algum tipo de abuso. E esse abuso, 77% desse abuso acontece dentro da própria família. Né? Dentro da própria família, entende? Então, o que é que acontece? O que é que fazem esses políticos, esses religiosos? Como eles sabem que essa questão do abuso, da pedofilia, é uma coisa que afeta praticamente todo mundo, eles jogam com isso, procuram denegrir as imagens, mentem, criam uma série de... Ou seja, em vez de ter uma proposta política, ele vai arrumar alguma coisa para denegrir as imagens das pessoas dentro dessa perspectiva da sexualidade, que é um tabu, né? Que é um tabu gigantesco. E o que é que acontece? Né? Você tem aí, né, 6 crianças... a quantidade de abortos de crianças que estão sendo abusadas, né, nessa faixa aí de 7 a 14 anos é uma coisa incrível, né? Em torno de 6 abortos por dia está acontecendo, entendeu? E o que é que acontece? Em função de estupro, né, de estupro de criança, né? E aí o que é que acontece é que essas crianças, essas crianças abortadas, ou os homossexuais, ou os transexuais que estão sendo mortos, né? Na minha pesquisa científica que eu fiz aqui sobre essa agressão, né, só esse ano, no Mato Grosso do Sul, né, houve um aumento de 120% no crimes contra homossexuais. Esse ano, de 2019 para 2020, entendeu? Isso o que se relata. Então, o que é que acontece? Bert Hellinger, quando eu fiz o ano passado, né, quando eu fiz o ano passado, o Constelar, que é o Congresso de Constelações Familiares, né, o Bert Hellinger me mandou um vídeo, né, ele ainda estava vivo. Oi, Ivani Cleide, que bom você aqui, querido. E aí o Bert Hellinger me mandou um vídeo, né, doutora Ivani Cleide está aqui, né, ela participou do Congresso de Sexualidade, ela me trouxe também dados incríveis no nível de abuso, né, de sofrimento das mulheres e dos homens, é muito grande nessa área de sexualidade, né, uma coisa impressionante. Então, o Bert Hellinger, ele mandou uma constelação familiar que era de um casal de homens homossexuais, né? E ele, quando ele faz a constelação, ele descobre que aqueles homens estavam representando mulheres da família dele que foram assassinadas porque eram homossexuais. Então, gente, né, excluir alguém, matar alguém por ódio, excluir homossexuais, excluir transexuais, excluir seja lá quem for, não é saída. Você está criando uma lacuna energética dentro do sistema familiar que as futuras gerações vão ter que arcar com isso. Então, esse crescimento do número de homossexuais na humanidade se deve exatamente à violência contra os homossexuais. Se deve também ao crescimento do aborto em função também do crescimento do estupro, entende? Então, o que é que acontece? Né? O nível de violência obstétrica é gigantesco. 50% das mulheres vivem violências obstétricas. Então, esse é o mundo... Né? Vocês podem estar um pouco apavorados com essas notícias que eu estou trazendo para vocês, mas é o mundo cruel que nós vivemos. É essa era que nós precisamos transcender, nós precisamos ir para um outro lugar. Né? Então, eu estou, sinceramente, né, digamos assim, eu já sou uma pessoa de esperança, meu trabalho é levar esperança, é inspirar as pessoas a não ficarem no campo do sofrimento e buscar a luz. E agora, com essa conjunção, né, que nós estamos ainda, é importante você lembrar que até 2022 o bicho vai pegar. Né? O bicho vai pegar. Nós estamos ainda dentro da tríplice conjunção, que é um momento crítico da humanidade, que só aconteceu 5 vezes na era cristã, segundo o meu Haroldo
meu amigo Haroldo de Barros, né, que nós vamos falar sobre isso, aprofundar sobre isso na próxima terça-feira. Quem chegou depois, na próxima terça-feira eu convidei já o Haroldo de Barros, que é um grande especialista nessa questão astrológica, né, claro, tem muito mais conhecimento do que eu, né, e eu vou aprofundar esse tema com ele, né, na próxima semana, né. Eu estou trazendo aqui já algumas reflexões importantes para vocês entenderem que nós estamos, né, num nível de distorção. Então, nós agora nós vivemos num mundo onde a mentira, ela virou institucionalizada. Exatamente por que isso? Por que isso? Porque o nível de vibração da maioria das pessoas está baixo. Está baixo. Então, o que você precisa fazer nesse momento, porque, veja bem, a era de aquário não vai, só porque está entrando na era de aquário, né? Não significa que vai cair a estrela de Belém vai cair na sua cabeça e, de repente, você vai se iluminar de uma hora para outra. Essa busca é sua. Essa responsabilidade é sua. Né? Ou seja, a responsabilidade pela nossa evolução é nossa, gente. Né? Entenda, o que nós precisamos é ter como orientação, ver onde é que esse trem se descarrilhou. Né? Porque os grandes mestres, como Jesus, como Buda, como Krishna, entendeu? Como Osho, como Sai Baba, né? Como Yogananda, né? Que eu estudo tudo que é religião, os taoístas, os grandes mestres taoístas da China, o nível que esse pessoal trouxe de compreensão da realidade é um nível muito elevado. Né? E eles só falam que o caminho é pela compaixão, o caminho é pelo amor, não é pela violência, não é pela exclusão. E aí o Bert Helling está trazendo um contexto sistêmico, né? Porque o que o Bert Helling trouxe com as constelações familiares nada mais é do que um reforço do que Jesus falou, do que Buda falou, do que essa turma toda falou, gente. Né? Ele trouxe, porque o campo, né? Porque como é que vai acontecendo? Os mestres vão traz a informação, o pessoal não entende. E aí vão usar violência, né? Na Idade Média, o pessoal vendia terreno no céu para explorar as pessoas. Então você começa a explorar a fé, como hoje você tem. Se você entrar no Google, você pode comprar uma igreja, entendeu? Porque as pessoas virou um negócio, virou um grande negócio essa coisa da fé, entendeu? Então você pode comprar, o cara monta uma igreja, daqui a pouco ele vende, ele diz, olha, é um mercado, então vai vender a igreja, entendeu? Então, assim, pessoas... Então a gente está num mar de desinformação, entendeu? Um mar de manipulação, onde as pessoas que deveriam ser, vejam bem, os pastores, os padres deveriam ser referência, você vai ver dentro da Igreja Católica um nível de pedofilia, né, absurdo entre os padres. Você vai ver dentro da Igreja Protestante 70% dos pastores com depressão. O nível de suicídio cresce absurdamente, entendeu? Então, significa que essas pessoas elas estão desconectadas. Entendeu? Porque, assim, um ser humano que está vivendo na luz, pregando a luz, agindo e se comportando na luz, ele não vai entrar nesse campo de energia, ele está numa frequência baixa, entendeu? Ele está abaixo de 200, e olha lá, entendeu? Que é exatamente o que está dominando. Por isso que as pessoas, é tão fácil manipular, porque as pessoas estão tanto no nível da raiva, estão tanto no nível do ódio, estão tanto no nível da apatia, da vergonha, né, do orgulho, né? Que elas são muito fáceis, é muito fácil você confundir uma pessoa, né? Quando você pega uma pessoa de poder, seja poder político, seja de poder religioso, e chega ali com aquela, e traz ali toda uma aura de conhecimento. É o que acontece com os médicos também. Os médicos também são as vítimas desse sistema. Os médicos morrem 20 anos antes da população. Há um desconhecimento gigantesco na maioria dos médicos sobre o que é a importância da vitamina D3, gente. Eles não sabem. A grande maioria estão receitando doses baixíssimas porque eles não conhecem, porque a indústria farmacêutica simplesmente não permite que o conhecimento da ciência chegue nos congressos. Eles só querem vender remédio. Então você vai trazendo uma confusão, né? Ou seja, a pessoa que é referência em saúde está doente. A pessoa que deveria ser uma referência em espiritualidade está mais doente ainda, entendeu? Então, o que é que nos sobra, né? Boa noite, quem está chegando aí, Cristina. O que é que nos sobra? Nos sobra a busca interior. Você precisa se conectar o que eu venho defendendo para as pessoas não há necessidade de você fazer parte de nenhuma religião. Não há.
Mas também não tem problema se você faz, contanto que você seja coerente com o mestre lá, né, com a referência, né? Pare de seguir pastores e padres que estão desconectados, estão pregando violência, estão pregando desamor, a perseguição, o preconceito. Isso não é religião, isso é o desligar, isso é a desconexão, entendeu? Então, essa era, né, ela está nos chamando para essa reconexão com a nossa verdade interior, entendeu? Para que a gente não abra espaço para tantas pessoas medíocres, né? Tantas pessoas medíocres, é como se fossem cegos guiando cegos, entendeu? Dominando a maioria da população, tá? Então nós precisamos, o que essa era de Aquário está nos chamando, é que você seja uma pessoa espiritualizada, né? É que você seja uma pessoa conectada, é que você esteja, sua vibração seja elevada, e vibração elevada é o caminho do amor, não é o caminho do ódio, não. Essa turma que está pregando ódio, isso não é religião, gente, isso é outra coisa. O Hawkins mostra que a vibração dessa turma aí está na mesma vibração dos criminosos, entendeu? Incitadores de violência, de discriminação, de preconceito, entendeu? E aí, claro, que essa perspectiva que nós estamos vivendo é essa conexão com o feminino. Então, por que tanta, né? Por que as mulheres estão tão à frente nesse tempo, não entendeu? Então, nós precisamos acordar para isso. Precisamos resgatar esse feminino nos homens também, né? Porque o que acontece? Homens e mulheres estão perdidos, feitos cegos nesse tiroteio, né? Quando eu organizei esse congresso de sexualidade e relacionamento, ficou muito claro para mim, nós estamos com uma sociedade completamente doente, entendeu? Onde os homens estão sendo educados, né, para ter uma sexualidade distorcida, da mesma forma que as mulheres. Então é complexo unir homem e mulher com esse nível de consciência, entendeu? Porque eles são antagônicos, não bate, é muito complicado. Então, na verdade, é como se nós precisássemos de um processo de reeducação, né, de reestruturação da sociedade, né? Então, o que eu estou vendo, digamos, com toda a força que está chegando esse momento, né, é que nós estamos saindo desse domínio, né, da estupidez, da burrice, né, do materialismo desconectado, entendeu? De um racionalismo que limita a nossa visão, onde a gente possa, no futuro, eu conversava com o Haroldo sobre isso, né? Ele me falando, Wallace, a perspectiva da era de Aquário é que a gente tenha, por exemplo, um conhecimento como esse que você traz, da física quântica, a gente tenha líderes políticos que tenham esse conhecimento. Porque se você imagina que você tem um gestor público que tem conhecimento de física quântica, que tem conhecimento de neurociência, né, que tem conhecimento da importância da natureza, da floresta, então nós vamos entrar em outro contexto, só que essas pessoas, elas não têm. Elas não têm, né, não têm consciência nenhuma, porque os próprios profissionais de saúde, eles entendem pouquíssimo de saúde, se ele não for buscar fora da universidade. Então, há toda uma doutrinação para a pessoa ter uma visão estreita, né, ter uma visão estreita das coisas. Então, o que essa era de Aquário está nos convidando, gente, é que nós sejamos, né, nós nos espiritualizemos, nós nos reconectemos a esse conhecimento, né, da fonte. Nós vamos parar de ter intermediários, vamos nos conectar diretamente aos grandes, né, aos grandes mestres, entendeu? A Jesus, o que Jesus falou, o que Buda falou, o que Krishna falou. Tem uma passagem do Bhagavad Gita, né? Eu não sei se vocês conhecem, já viram falar no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a escritura hindu, né? É uma coisa poética, assim, é muito bonito o Bhagavad Gita, né? Eu recomendo também, né? Quem está em busca de autoconhecimento deve se abrir para conhecer o que os grandes mestres de todas as tradições falaram, porque aí você vai poder expandir a sua visão de mundo, entendeu? Vai ver como essas leituras, né? Como essas leituras da espiritualidade, elas vêm de várias fontes, mas elas convergem para o mesmo lugar, são, digamos assim, estratégias do divino para, dentro dos momentos históricos, né, trazer percepções que sejam mais adequadas para aquela cultura, né?
Então, o Bhagavad Gita, ele tem como base, né, o Krishna, que era o chamado Deus Krishna, né, ele está no campo de batalha com o guerreiro Arjuna, né? Olha só, olha só. Mas o Krishna disfarçado de cocheiro, né? Que levava o Arjuna, que era o rei naquela época, né? E o que acontecia era que o Arjuna, né? O Arjuna tinha sido traído pela própria família, né? Ele tinha sido usurpado do seu trono pela própria família. E ele estava no campo de batalha, para lutar, né, contra os seus familiares. Olha só, olha o dilema de Arjuna. E aí, o Bhagavad Gita acontece do diálogo de Krishna disfarçado de cocheiro, ou seja, o Deus, um ser iluminado, né, era um ser iluminado no mesmo nível de iluminação de Jesus Cristo e de Buda, um ser muito evoluído, né? E aí Krishna está dialogando com Arjuna, né? E ele consegue convencer Arjuna, porque Arjuna estava na crise existencial. Eu vou lutar com os meus familiares, né, que usurparam o meu trono. Ele estava numa crise de consciência muito grande. Quando o Krishna, ele consegue mostrar para Arjuna que aquela não era a guerra mais importante. Não era a guerra mais importante da vida dele, né? A guerra mais importante da vida dele era a luta interior, era aprender a vencer a si próprio, né? Era aprender a vencer a si próprio, entende? Então, essa perspectiva da era de Aquários, essa consciência que nós devemos ter, que não é o mundo lá fora que é nosso inimigo, não são as pessoas lá fora, não são os políticos, não são os religiosos, não seja lá quem for, né? Ou seja, os nossos verdadeiros inimigos e os nossos verdadeiros sabotadores somos nós mesmos. É o tipo de história que nós nos acostumamos a contar. É a forma como nós reagimos ao mundo exterior, é a forma como nós interpretamos a realidade, entende? Então, eu estou vendo a era de Aquários, né? Lembrando aqui que na terça-feira que vem eu vou aprofundar isso com o meu amigo Haroldo de Barros, que é um profundo estudioso de tudo isso, né? Eu estou trazendo a minha visão de mundo, né, dentro do que eu conheço, dentro do que eu estudo como pesquisador, né, como um cientista da alma, eu me considero um cientista de mim mesmo, que é exatamente o que eu oriento a vocês, né, é que nesse momento o que nós estamos precisando é exatamente desenvolver essa capacidade de autoinvestigação. Uma pessoa que é cientista dela mesma é uma pessoa que não tem preconceito, é uma pessoa que não tem medo de desacreditar, de jogar no lixo aquilo que não serve mais para ela, entendeu? Ou seja, de abandonar pesos inúteis, né? Carregando mentiras, entendeu? Então, quantas mentiras eu já contei para mim ao longo da minha vida? Quantas mentiras você já contou para você ao longo da sua vida? Então, a grande questão é, nós precisamos ter a coragem de nos libertar dessas mentiras, dizer, chega, né? Chega de falsas religiões, chega de políticos populistas, mentirosos, entendeu? Chega de seguir, seja lá quem for que esteja mentindo para mim. E chega também de seguir você mesmo que está mentindo para você. Não é fácil, não. Na tradução tolteca, que é uma tradição que eu estudo também, né, que é do Dom Miguel Ruiz, né, são crenças, são estrutura de crença. Dom Miguel Ruiz, né, ele escreveu os 4 compromissos, aí ele diz, olha, não acredita em ninguém, não acredita em ninguém, mas ouça as histórias das pessoas estão contando as suas histórias, mas a maioria das histórias são mentiras. Hoje a neurociência diz 50% do que a gente acredita é mentira, né? 50% do tempo que a gente passa fazendo alguma coisa, a gente está pensando em outra coisa, né? Os 4 compromissos. 70%, nós temos 70 mil pensamentos em média por dia, 90% dos pensamentos são os mesmos do dia anterior. Ou seja, nós estamos ruminando o passado dentro da gente. Então, a era de Aquário, né? A era de Aquário é essa era onde nós vamos começar a parar, olhar para as mentiras. E aí o Dom Miguel Ruiz diz, e não acredita em você também. Nem acredita em ninguém, nem acredita em você também. Porque você está mentindo para você também. Agora ouça a sua história, né? Ou seja, ouça as suas mentiras, aprenda a olhar para as suas mentiras.
né? Porque se você começa a observar as suas mentiras, entendeu? Você pode ter a coragem de se libertar delas, né? Você pode ter a coragem. E aí, o processo do salto quântico, gente, tem alunos meus que dizem, professor, eu estou aqui dando meus saltinhos quânticos. É isso, é autoconquista. Então, parar de mentir, perceber quando a gente está mentindo para a gente mesmo, é um primeiro passo para a gente, né, entrar nessa era de aquário, gente, é uma era de elevação de consciência, entendeu? É uma era de empoderamento. O empoderamento é você estar acima dos 200 Hz, entendeu? Então, é assumir o seu poder pessoal, não é ficar ali ruminando ali na vitimização, entendeu? Então, a era de aquário, ela está exatamente, vem aí o poder, né? Ou seja, você vai ter disponível o poder, né? Que é exatamente o que todos nós estamos aqui, porque o que esses mestres ensinam, né? O que eles estão ensinando é dizendo, olha, esse caminho aqui você pode chegar lá também. Nós estamos aqui para ir de encontro à luz, não é para viver na miséria espiritual, não é para viver na mentira espiritual, né, que a maioria das pessoas estão vivendo, infelizmente, porque estão sendo muito mal orientadas também através dos tempos, né? Só que agora nós estamos tendo uma clareza que nós podemos fazer essa busca espiritual, nós podemos assumir essa responsabilidade pessoal e nós vamos estar dentro de um campo energético, né? Nós estamos dentro de um campo energético, né, que depois de milênios está dizendo, agora você vai para a luz, né? Você já viveu na miséria espiritual, solte as suas bengalas e vá para a luz. Então, essa é a perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês, né? Essa percepção do fundo do meu coração, tá? Eu não sou um especialista em era de aquário, como eu já disse aqui, nós vamos aprofundar isso na próxima semana, mas essa é a minha percepção, essa é a percepção que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, também com as conexões que eu tenho, por tudo que eu leio, por tudo que eu vivo, nós estamos exatamente no momento de ruptura, né? Nós estamos no momento de nos preparar para um grande salto consciencial, entendeu? E você não depende de religião para isso, mas também, como eu disse, não tem problema se você é de uma religião, contanto que você esteja conectado à fonte. Cuidado, esteja conectado à fonte, cuidado para você não estar pregando aí muitas mentiras que muitos líderes religiosos e políticos, né, estão levando as pessoas a acreditarem, né? Não existe o caminho do ódio para resolver, não existe esse caminho da exclusão, não existe, esse caminho é mentira, né? O universo não trabalha na perspectiva da exclusão, ele não trabalha com essa perspectiva, é tanto que volta nas gerações passadas, quem é excluído alguém vai assumir aquele papel, entendeu? Então nós estamos exatamente convidando as pessoas, né, através desse chamado, né, para que a gente possa, de fato, ganhar forças e dizer, chega de tanta mentira, né, chega tanto de falsos profetas, vamos agora, né, ou seja, vamos mergulhar dentro da gente e trazer a força, a coragem, né, de se conectar pelo caminho do amor e não pelo caminho do ódio, gente. Isso não funciona. Isso não funciona. As pessoas que estão falando da meditação, vamos ver, aquele período que eu fiz meditação foi realmente muito bom. Eu tive agora 3 meses muito puxado escrevendo o livro, mas assim, é uma possibilidade a gente pensar em voltar, né? Eu estou esse ano, eu venho conversando com as pessoas da minha equipe, que eu estou com muita vontade de criar uma comunidade de pessoas que estejam querendo mergulhar nessa busca por autoconhecimento, entendeu? Então, isso é uma possibilidade que a gente está avaliando fazer, né, no intuito de criar, fortalecer, criar campos de energia, né, ou seja, de pessoas que estão nessa busca de forma que a gente possa mergulhar nesse processo, né? Olha, as pessoas estavam a semana passada perguntando sobre o audiobook, então nós liberamos, viu, gente? Nós liberamos, olha, esse livro aqui, ele está esgotado, Reflexões Quânticas para Viver Melhor, número 2, tá? Só que eu fiz um audiobook dele, né? Eu gravei todinho com música de Daniel Nakai de fundo, tá?
Então, vocês poderão, olha aí, quem estava na semana passada me pedindo isso, né, vocês vão poder adquirir, quem quiser, olha, veja bem, ó, vou mostrar para vocês, né, daqui a pouco eu faço a leitura de algumas frases, tá? Então, esse livro, olha aí, um presente de Natal, quem está querendo um presente de Natal, uma boa dica para vocês. Esse livro, eu vou mandar autografado para a pessoa, tá? Eu vou mandar autografado, especialmente para quem adquirir o que eu vou falar agora, tá? Que é um presente de Natal. Vou mandar autografado. Você vai receber também o e-book desse livro. Você vai receber o e-book desse livro. Você vai receber o audiobook desse livro. Eu gravei também, né? Aqui tem em torno de 100 frases. Eu gravei todas as frases com trilha sonora. Você vai receber o e-book desse livro, tá? Você vai receber o e-book desse livro e vai receber o audiobook. A diferença desse livro, ele não tem, ele esgotou, a gente vai rodar ele, tá? Mas ele também, ele é a segunda edição do Reflexões, são frases completamente diferentes, tá? Então, nós fizemos um pacote e você vai poder, lá no meu perfil, eu vou pedir a Laís para colocar para o pessoal lá do YouTube, Laís, você colocar o link, vocês vão poder receber esse pacote dos 2 audiobooks, dos 2 e-books, do livro autografado, tá? E do e-book do volume 2, investindo apenas R$ 97,00, viu, gente? Então, esse é o presente que eu tinha prometido a semana passada, algumas pessoas estavam me pedindo, então, você pode, o link para comprar, veja, o link para comprar, você tá lá no meu perfil, tá? Então, no meu perfil do Instagram tem o link. Quem está aqui no YouTube, eu vou pedir para a Laís colocar o link aqui no YouTube. Você está com o link aí, Laís, tá? Porque o link está lá, viu, gente? Então, é um pacote, veja bem, o que é esse pacote, né? O livro nome, possivelmente, vai ser O Poder da Autocura, possivelmente. Eu estou fechando com a editora ainda, né? Então, você vai receber esse livro, você vai receber o audiobook desse livro, você vai receber o e-book desse livro, você vai receber o audiobook desse aqui, que eu gravei essa semana, e você vai receber o e-book desse livro aqui, tá? Então, tudo isso você vai vir um pacote junto, e esse livro aqui eu vou mandar autografado, né? Eu vou mandar autografado para você, tá? Então, gente, essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Eu vou ler agora uma frase de cada livro e vou tocar uma música, né, para a gente encerrar a nossa live, né? E quem quiser ter esse presente, né, ter esse presente de Natal, né, receber em sua casa autografado, né, e receber os 2 audiobooks, tá? E os 2 e-books, então tá aí a proposta para vocês. Então me digam aqui o pessoal que está no YouTube e o pessoal que está no Instagram, me diga que página vocês vão querer, né? Que página vocês vão querer para que eu possa... Espera aí que eu vou ter que botar o carregador aqui. Só um minuto que eu vou ter que botar o carregador. Que página vocês vão querer? Me diga aí uma página... Espera aí, deixa eu mudar aqui. 36, né? Página 36, 16... Vamos ver aqui no YouTube, né? Página 7. Bom, eu vou pegar a página 7 vou pegar desse livro, Reflexões Quantas para Viver Melhor. Vou pegar a página 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, né? Vamos lá. Quando você medita, acessa frequências não usuais no seu cérebro. O campo de infinitas possibilidades e a sua farmácia interior ficam disponíveis para você. Ultrapasse o estado de vigília e exercite a autocura. Deslumbre-se descobrindo os seus tesouros escondidos. Então, tem a ver com o livro que eu estou escrevendo, né? Então, foi essa frase aqui, né, que saiu, né? Quando você medita, então a meditação tem a ver com essa era de aquário, ou seja, se aumentar o tempo de presença, né, para que você seja uma pessoa que seja capaz de olhar os seus pensamentos, entendeu? Seja capaz de identificar quando você está
mentindo, né? Então, quando você medita, acessa frequências não usuais do seu cérebro. O campo de infinitas possibilidades e a sua farmácia interior ficam disponíveis para você. Ultrapasse o estado de vigília e exercite a autocura. Deslumbre-se descobrindo os seus tesouros escondidos. Então, uma bela mensagem que tem a ver. Então, deixa eu ver agora aqui o pessoal do quem foi que falou primeiro, a primeira página aqui do pessoal do... peraí, foi a página 33, Janúbia pediu a página 33, então eu vou abrir aqui na página 33 para a gente ver qual é a mensagem. Então, essa é a página 33, tá? Então, tudo isso, gente, vocês, nesse pacote de Natal que nós criamos, estamos lançando hoje, né? Vocês vão receber esse livro autografado, vão receber o e-book dos 2 livros e vão receber os audiobooks com trilha sonora do Daniel Nankay. Então, 33. Confiar que as soluções, assim como os problemas, estão dentro de você é o caminho mais fácil para se conectar com a sua parte sábia, que tem o potencial de mudar o seu estado vibracional e transformar qualquer desafio em oportunidade. Coincidentemente, a idade de Cristo, né? Olha aí. Está acontecendo umas sincronicidades interessantes aqui, né? O primeiro livro falou sobre autocura, que é a primeira frase, que é o livro que eu terminei ontem, né? Então, eu vou repetir. Confiar que as soluções, assim como os problemas, estão dentro de você, é o caminho mais fácil para se conectar com a sua parte sábia, que tem o potencial de mudar o seu estado vibracional e transformar qualquer desafio em oportunidades. Gente, então isso tem a ver com a era de Aquários, né? É essa capacidade de transformar desafios em oportunidades, né? Você confiar que as soluções, assim como os problemas, estão dentro da gente, ou seja, nós é que estamos criando a realidade. O que nós precisamos é elevar a nossa vibração, sair dessa frequência abaixo dos 200 Hz. Então, o convite da era de Aquário é elevar a nossa vibração consciencial, entendeu? Para que a gente não fique prisioneiros de tantas mentiras, sobretudo as mentiras contadas pela gente mesmo, né? Porque normalmente somos nós os nossos maiores algozes, né? Somos nós digamos assim, que mais nos punimos. Agora, eu tenho aqui também uma novidade para vocês, né? Eu tenho aqui uma novidade para vocês, que eu fiz uma poesia hoje à noite, né? Sobre a era de Aquário, né? Então, eu comecei até a musicar, mas aí ainda não musiquei, não. Eu comecei a musicar a primeira estrofe. Então, deixa eu procurar aqui. Eu mandei para algumas pessoas, divulguei com o pessoal da minha equipe, né? Então, eu vou ler para vocês essa poesia que eu fiz hoje aqui, e foi inspirada na era de Aquário, tá? Então, ela se chama exatamente Era de Aquário. Então, ouçam com atenção, que essa foi uma inspiração agora à noite, né? Eu fiz isso agora à noite, né? Agora à noite, há pouco, não faz muito tempo. Aquarior no meu quintal. Saturno e Júpiter deram as mãos num encontro genial, e a Terra agora avança, elevando seu astral. Agora, a poesia respira, e a música só nos inspira a dançar com alegria e a cantar com emoção. É hora de dar as mãos e ficar bem à vontade, pois agora a verdade emerge do coração. É tempo da consciência renascer na amplidão e emergir como uma flecha no ventre da criação. A lua e o sol também dançam, celebrando o grande dia, e a humanidade desperta para a grande luz que nos guia. Então, gente, isso foi, assim, inspiração, assim, agora, há pouco tempo, viu? Eu fiz essa poesia agora à noite, né? Eu vou ler de novo para vocês, que foi exatamente, né, depois da minha conversa com Haroldo, eu peguei o violão, comecei a tocar umas músicas minhas, e aí me veio essa inspiração de fazer essa poesia, né,
celebrando esse dia dessa grande transição, né, que exatamente foi o que me inspirou também fazer essa live para vocês, né, trazendo essa reflexão. Então, vou ler de novo. A era de Aquário chegou, né? Aquariou no meu quintal, Saturno e Júpiter deram as mãos. Num encontro genial. E a Terra agora avança, elevando o seu astral. Agora a poesia respira e a música só nos inspira a dançar com alegria e a cantar com emoção. É hora de dar as mãos e ficar bem à vontade, pois agora a verdade emerge do coração. É tempo da consciência, renascer na amplidão e emergir como uma flecha no ventre da criação. A lua e o sol também dançam, celebrando o grande dia, e a humanidade desperta para a grande luz que nos guia. Então tá aí, né? Tá aí um presente aí para vocês, né? A inspiração que chegou hoje, né? Chegou hoje agora à noite, né? Chegou agora à noite e eu possivelmente vou transformar isso numa música. Então tem esses contextos, né? E aí é exatamente isso. Eu convido você, se você gosta de poesia, vá fazer poesia. Se você gosta de cantar, vá cantar. Se você gosta de dançar, vá dançar. Entendeu? Então nós precisamos dessa reconexão, né, com esse nosso eu, o nosso eu divino, com a própria criança interior que a gente se desvencilhou em algum momento, né, tanto medo, tanta coisa, né? Então que a gente possa se conectar a essa possibilidade. E eu vou fechar a nossa live, cantando uma música para vocês, já que hoje o dia é de celebração, né? Então, deixa eu ver aqui, qual é a música que eu vou... Como hoje está falando de estrela, eu vou cantar uma música que fala de uma estrela sutil, que é uma poesia minha, né? É uma poesia minha, uma parceria com minha amiga Anne Raeli, que é uma cantora, compositora, né? E nós temos algumas músicas juntos, né? Então, essa poesia é minha e a música é inteiramente da Anne Raeli. Então ela teve uma inspiração, pegou essa poesia minha assim e de uma hora para outra ela fez essa música que ficou muito bonita, né? Eu vou cantar para vocês e ela fala do silêncio, né? O silêncio, né, que pariu o momento presente, né? O silêncio que pariu o momento presente. Então essa coisa do momento presente, gente, é algo muito especial para esse momento, entendeu? Ou seja, essa era de Aquário, ela nos convida para esse momento presente, estar mais com nós mesmos, entendeu? Ou seja, esse mergulho dentro de si, essa coragem de olhar para as nossas próprias sombras, para nossas próprias mentiras, né? Para que a gente possa, né, expressar o nosso brilho, os nossos talentos. Então, se você gosta de cantar, cante. Se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de fazer poesia, faça. Se você, enfim, né, procure fazer o que você ama fazer. É isso que nós precisamos acordar. E essa era é um campo favorável para esse despertar. O silêncio pariu, o momento presente me dê de presente, fica junto de mim. Uma estrela sutil me levou pro seu ventre e seu brilho incandescente despertou algo em mim. Aterrissei na vida como aventureiro,
Viajei mundo inteiro à procura de mim. Me encontrei por inteiro quando me inspiraste certeiro. E de janeiro a janeiro és um encanto sem fim. Me encontrei por inteiro quando me inspiraste certeiro. E de janeiro a janeiro é um encanto sem fim. O silêncio pariu o momento presente e me dei de presente. Fica junto de mim. Uma estrela sutil me levou pro seu ventre, o seu brilho incandescente despertou algo em mim. Aterricei na vida como aventureiro, viajei mundo inteiro à procura de mim. Me encontrei por inteiro quando me inspiraste certeiro. E de janeiro a janeiro é um encanto sem fim. Me encontrei por inteiro quando me inspiraste certeiro. E de janeiro a janeiro é um encanto sem fim. Essa música, a letra dela traz essa perspectiva, né? O silêncio pariu o momento presente, me dei de presente ficar junto de mim. Uma estrela sutil me levou para o seu ventre e o seu brilho incandescente despertou algo em mim. Aterricei na vida como aventureiro, viajei mundo inteiro à procura de mim. Me encontrei por inteiro quando me inspiraste certeiro. E de janeiro a janeiro é um encanto sem fim. Vou cantar mais um aqui também, mais uma parceria minha com... deixa eu ver, eu vou cantar outra música. Essa música era uma poesia que eu tinha feito. Olha, eu não estou nem lembrado como é que é o nome dessa música que foi dada. Eu fiz uma votação uma vez aí, realmente não estou lembrado qual é o nome dela, viu? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não tô lembrando. Parece que é como um aventureiro. Eu acho que é como um aventureiro, né? Gente, eu peço depois que vocês, quando eu postar a live, passa lá e deixa um like, deixa um comentário para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Esse é um conteúdo muito importante para as pessoas que estão nesse momento de transição. Muitas pessoas perdidas, né? E a ideia desse trabalho é exatamente a gente trazer uma palavra de esperança para as pessoas, tá? Então, essa música que eu vou cantar agora é uma música que eu fiz essa poesia, né? Eu não fiz a poesia esse ano, não. Mas eu fiz essa música e eu esqueci, eu não lembrava, eu não gravei, né, as notas.
E aí eu fiz de novo, eu compus ela de novo esse ano, então ela faz parte desse vendaval criativo musical. Essa agora ela chama-se Tô Pulindo o Tempo com o Agora. Olha só, Tô pulindo o tempo com agora. Então preste atenção que essa letra também ela tem uma mensagem muito legal para esse momento. Tô polindo o tempo com agora, onde outrora criei futuros em vão, desvendando paisagens nativas nas entranhas do coração. Naveguei por muitos lugares, dei de cara com o infinito. Às vezes soltei um grito que se perdeu pelos ares. Cantei ao som das estrelas, viajei por mundos sombrios, ouvi o trinar dos pássaros, das profundezas dos rios, nos mares também fui onda, no universo vazio. E de janeiro a janeiro lancei no espaço muitas sondas. Voei por tantas órbitas, ao ouvir os mistérios que assombram. E hoje estou a cantar a luz que emerge das sombras. E hoje estou a contar a luz que emerge das sombras. Tô polindo o tempo com o agora, onde outrora criei futuros em vão, desvendando paisagens nativas nas entranhas do coração. Naveguei por muitos lugares, dei de cara com o infinito. Às vezes soltei um grito que se perdeu pelos ares. Cantei ao som das estrelas, viajei por mundos sombrios, ouvi o trinar dos pássaros, as profundezas de um rio. Nos mares também fui onda, no universo vazio. E de janeiro a janeiro lancei no espaço muitas sondas. Voei por tantas órbitas a ouvir os mistérios que assombram. E hoje estou a cantar a luz que emerge das sombras. E hoje estou a cantar a luz que emerge das sombras. Tô polindo o tempo com agora. Tô polindo o tempo com agora, onde outrora criei futuros em vão, desvendando paisagens nativas nas entranhas do coração. Naveguei
por muitos lugares, dei de cara com o infinito. Às vezes soltei um grito que se perdeu pelos ares. Cantei ao som das estrelas, viajei por mundos sombrios, ouvi o trinar dos pássaros, nas profundezas de um rio. Nos mares também fui onda, no universo, o vazio. E de janeiro a janeiro lancei no espaço muitas sondas. Voei por tantas órbitas a ouvir os mistérios que assombram. E hoje estou a cantar a luz que emerge das sombras. Eu vou tocar a saideira aqui para vocês, viu, gente? Então é mais uma poesia minha, uma parceria poesia minha, e a música é minha com a da Anne Raeli. Ela tem mais participação do que eu, mas eu tenho uma contribuição na melodia também, tá? Então, essa aqui, ela chama-se Noite Adentro da Alma. Também é esse chamado, né? Esse chamado para um mergulho, esse chamado para um mergulho interior, né? Que é exatamente esse momento de ruptura que a gente está vivendo, esse momento de transição planetária, né? E que está essa explosão cósmica trazida aí pela era de Aquário, que seja uma explosão consciencial para todos nós, né? Todos nós a gente possa, de fato, experienciar essas possibilidades de trazer a esperança, né? Para a humanidade inteira, né? Noite adentro da alma, a vida me descalma, o mundo já é teu. Noite adentro da calma, a vida me dissegue, agora você cresceu. O amor calar as vozes vãs e me ensina como voar sem asas e como o sol que dá a vida. Sinto que a luz não se intimida e vai, inspirado no canto dos pássaros. Eu também quis cantar, inspirado no clarão da lua. Eu também quis namorar, de mãos dadas com o sol. A alegria me invadiu e inesperadamente o amor em mim explodiu. E foi assim que a vida me acordou de repente e muito naturalmente revelou tudo de mim. De mãos dadas com o sol, a alegria me invadiu e inesperadamente o amor em mim explodiu. E foi assim que a vida me acordou de repente e muito naturalmente revelou tudo de mim. Noite adentro da alma, a vida me descalma, o mundo já é teu. Noite adentro da calma, a vida me dissegue, agora você cresceu. O amor calar as vozes vãs e me ensina como voar sem asas e como o sol que dá a vida.
Sinto que a luz não se intimida e vai, inspirado no canto dos pássaros. Eu também quis cantar, inspirado no clarão da lua. Eu também quis namorar, de mãos dadas com o sol. A alegria me invadiu, inesperadamente. O amor em mim explodiu. E foi assim que a vida me acordou de repente, e muito naturalmente revelou tudo de mim. De mãos dadas com o sol, a alegria me invadiu, inesperadamente. O amor em mim explodiu, e foi assim que a vida me acordou de repente, e muito naturalmente revelou tudo de mim. Noite adentro da alma, a vida me diz calma, o mundo já é teu. Noite adentro da calma, a vida me diz segue, agora você cresceu. O amor cala as vozes vãs e me ensina como voar sem asas. E como o sol que dá a vida, sinto que a luz não se intimida e vai. Inspirado no canto dos pássaros, eu também quis cantar. Inspirado no clarão da lua, eu também quis namorar. De mãos dadas com o sol, a alegria me invadiu, e inesperadamente o amor em mim explodiu. Foi assim que a vida me acordou de repente e muito naturalmente revelou tudo de mim. Gente, eu vou colocar na questão dos livros, eu vou colocar 10 músicas minhas, né, de bônus, tá? Eu vou cantar a última música. Essa música foi a música que eu fiz no início da pandemia, foi que me abriu a minha veia poética criativa, tá? Então, eu vou colocar 10 músicas minhas acústicas com violão para esse presente de Natal, quem quiser adquirir, tá? Que são os 2 livros, é esse livro, né? E o outro livrinho de frases, esse aqui. Esse aqui eu vou mandar autografado, tá? Vou mandar autografado. Esse aqui você vai receber o audiobook e o e-book do primeiro livro também, tá? E vai receber 10 músicas minhas, tá? Então eu vou colocar 10 músicas minhas. Essas músicas que eu estou cantando aqui, quem adquiriu o presente, né, de Natal, né, quem quiser presentear alguém, né, ou se presentear, então você vai fazer o pedido e vai receber 10 músicas. Eu vou colocar 10 músicas minhas, essas músicas que eu estou cantando aqui, né, todas elas vão estar nesse pacote. Então eu vou cantar, essa música eu já cantei algumas vezes, tem algumas pessoas que já ouviram, tá? Mas ela é muito simbólica, porque foi exatamente ali na primeira semana da pandemia que eu entrei numa conexão, acho que com a angústia existencial que estava acontecendo no mundo inteiro, né? E eu tive, assim, uma experiência de um vazio muito grande, que foi sair nas ruas. Eu fui comprar alguma coisa, acho que fui no supermercado comprar alguma coisa, e a rua, ô Luiz, eu não sei se chega antes do Natal, ou o audiobook chega, você comprando, você recebe hoje já o audiobook e as músicas, tá? Quem compra hoje já recebe, só o livrinho é que vai pelo correio, então depende do correio. Mas as músicas, o audiobook, ou seja, eu gravei, esse audiobook ficou lindo, né? Eu gravei esse final de semana, né? Então esse aqui, o audiobook desse livro
o e-book dos dois, né? Você recebe, se você adquirir hoje, você recebe hoje mesmo. E as 10 músicas, recebe hoje mesmo, já vai o pacote inteiro, porque ele tá lá, ele já está na plataforma Hotmart. Agora, o livro pelo correio autografado, nós vamos mandar você pedindo hoje, eu vejo com a minha equipe para a gente mandar isso amanhã para você, tá? Então, quem adquirir hoje, nós mandamos pelo correio amanhã. Mas, né, as outras que são online, né, ou seja, e-book, audiobook, e as 10 músicas, você recebe hoje ainda, né? Você recebe hoje ainda. Então, quem quiser adquirir, o link está lá no meu perfil, e eu peço a Laís para colocar para o pessoal do YouTube, tá? Então, vamos lá, vamos que hoje eu tô com um espírito de seresteiro, né? Eu passei 3 meses escrevendo aqui, baixou aqui, a Era de Aquário está me inspirando em algo que eu gosto muito de fazer, que é compor, tocar e cantar, né? Deixa eu pegar o tom aqui, né? Porque eu tô lendo aqui a música, tô olhando para baixo, até porque eu tô lendo, eu não sei de cabeça ainda tudo, né? Hoje andei por ruas vazias, a cidade parada, só cimento. Me acompanhei do vento para não me sentir só. O anúncio me dispare, a vida me diz siga. Alguém me diz fica em casa, a vida me diz se abriga. Procurei dentro de mim uma pista que revelasse o que a vida quer de mim, sem usar qualquer disfarce. É que o meu coração dispara quando encontro uma bela rima. E a luz que vem lá de cima me diz pra dançar com a vida. Me encontrei com o silêncio e o seu cheiro de jasmim, que me deu pistas sinceras do que a vida quer de mim. De mãos dadas comigo, sentei no colo de Deus, e nos braços de Morfeu meus sonhos ganharam vida. De mãos dadas comigo, sentei no colo de Deus, e nos braços de Morfeu meus sonhos ganharam vida. Hoje andei por ruas vazias, a cidade parada, só cimento. Me acompanhei do vento para não me sentir só. O anúncio me dispare, a vida me diz siga. Alguém me diz fica em casa, a vida me diz se abriga. Procurei dentro de mim uma pista que revelasse o que a vida quer de mim, sem usar qualquer disfarce. É que o meu coração dispara quando encontro uma bela rima. E a luz que vem lá de cima me diz pra dançar com a vida. Encontrei com o silêncio e o seu cheiro de jasmim, que me deu pistas sinceras do que a vida quer de mim. De mãos dadas comigo,
sentei no colo de Deus e nos braços de Morfeu meus sonhos ganharam vida. De mãos dadas comigo, sentei no colo de Deus e nos braços de Morfeu meus sonhos ganharam vida. Então essa música, eu estava na rua, só tinha cimento, não tinha ninguém nas ruas, né? E aí eu cheguei em casa, fiz a poesia, né, inspirado naquele momento de angústia, né, na primeira semana do lockdown, foi a primeira semana do lockdown, que fechou tudo aqui em Recife, né? Só supermercado. Então hoje andei por ruas vazias, a cidade parada, só cimento, me acompanhei do vento para não me sentir só. O anúncio me diz pare, a vida me diz siga. Alguém me diz fica em casa, a vida me diz se abriga. Procurei dentro de mim uma pista que revelasse o que a vida quer de mim sem usar qualquer disfarce. É que o meu coração dispara quando encontra uma bela rima e a luz que vem lá de cima me diz para dançar com a vida. Me encontrei com o silêncio e o seu cheiro de jasmim que me deu pistas sinceras do que a vida quer de mim. De mãos dadas comigo, sentei no colo de Deus e nos braços de Morfeu, meus sonhos ganharam vida. Então, tá aí, minha gente, né? Então, foi uma noite agradável aqui com vocês, né? Foi uma noite que eu me senti esse chamado de compartilhar esses conhecimentos, né? Dessa transição, né? Então, essa live fala dessa transição, dessa expansão da consciência, né? Nos convidamos para esse caminho de luz, que todos nós possamos nos inspirar nessa jornada, né? Nessa jornada quântica da existência, e todos nós possamos nos comprometer a elevar a nossa vibração, né? Porque a vibração do nosso planeta depende da gente, entendeu? A gente expandindo. À medida que a gente expande, nós somos como os pontos de luz. À medida que a gente evolui, né, a gente puxa, né, lembrando o Fagner, né, essa música lembra, as pessoas falam sempre nisso, né? Então, esse contexto, à medida que a gente se transforma, à medida que a gente evolui, nós estamos primeiro fazendo o bem para a gente, né? E quando a gente está fazendo o bem para a gente, nós fazemos o bem para nós mesmos. Deixa eu procurar uma coisa aqui, um outro insight, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Porque eu vivo dizendo para vocês, olha, quando vocês acordarem, diga alguma coisa boa para vocês, tá? Então anote aí que eu tenho uma coisa aqui, né, que eu acordei cantando ontem para mim mesmo. Então eu fico cantando para mim mesmo no banheiro, entendeu? Quando eu acordo, fico na frente do espelho dizendo alguma coisa. Então eu fiz um pequeno mantra para mim mesmo e que eu coloquei no meu livro. E se você quiser utilizar como inspiração, né, para você também fazer para você, e de repente você imagina outras coisas. O importante é você acordar com alegria, entendeu? O importante é você acordar com gratidão. Então isso vai elevando a tua frequência e vai, a gratidão, ela vai exatamente servindo de antivírus para a negatividade que todos nós trazemos. Se você der bobeira, a negatividade vem, entendeu, gente? Então, acordar, né? Então, pega aí uma canetinha e anote esse mantra que eu fiz aqui. Eu fiz até uma música que eu não lembro, eu cantei a música, gravei, mas eu não peguei ainda o violão para musicar. Me veio assim a ideia na hora. Então, aí você vai dizer para você, amanhã de manhã, quando você acordar, você chega na frente do espelho e você diz, eu sou maravilhosa, ou eu sou maravilhoso, se você é um homem, ou eu sou maravilhosa, eu sou encantadora, eu sou encantador, né? Eu sou alegria, eu sou demais. Diga isso para você, eu sou demais. E com alegria, eu vivo em paz, tá? Então, essa é a mensagem. Deu para anotar, não? Vou repetir aqui, ó.
Eu sou maravilhoso ou maravilhosa, né? Eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Eu sou encantadora, eu sou encantador, né? Eu sou alegria, eu sou demais. E com alegria eu vivo em paz. Então, essas coisas, assim, você pode dizer coisa desse tipo, gente. Isso é só para inspirar você. Se você sentir conexão com o que eu fiz aqui, você pode falar. Mas você cria a sua, né? Como aqui, ó. Eu me amo e me aceito profundamente, a Elisângela falou. Então, você diz coisas boas para você. Acorda o dia com alegria, fazendo coisas boas, né? Todos os dias. É isso, olhando para o espelho, Luiz. É exatamente essa a ideia, entendeu? Eu sou luz, eu sou luz. É exatamente isso. Diga coisas boas, acorda com alto astral, procura, né, não dar espaço para negatividade, porque é dessa forma que a gente vai treinando, elevar a nossa vibração e elevar o padrão vibracional da humanidade inteira, né, expandindo a nossa consciência, tá bom? Beijo na alma, boa noite para vocês. Então, lembrando que vocês têm lá no meu, quem também tiver dificuldade, bota eu quero lá no direct, né, que nós vamos, esse aqui eu vou mandar pelo correio autografado, né, e você vai receber o audiobook dele e o e-book. Esse aqui você vai receber o audiobook e o e-book, já recebe tudo hoje, audiobook e e-book recebe tudo hoje. E recebe hoje também 10 músicas minhas acústicas, essas músicas mais novas, as 10 músicas que eu compus nesse período de pandemia. Boa noite, fiquem bem e vamos para a luz, todos para a luz. Opa, quase caí aqui. Vamos nos iluminar. Tchau, tchau. Boa noite para todos vocês. Fiquem bem.